A construção profética, ela tem por vista a segurança daqueles que estão desprovidos de uma segurança e de uma dignidade. E essa responsabilidade é de todos. Essa responsabilidade não é do pastor Muniz, ou dos pastores dessa casa apenas. Essa responsabilidade é de todos aqueles que têm uma mente transformada e alcançada, afetada por Cristo Jesus, e estão servindo ao rei. Porque Neemias estava servindo ao rei. Está quente, Dinho, acho que abaixou demais, não? Por favor. Essa mentalidade é de todos aqueles que estão, pode olhar para mim, irmão, só falei com o Dinho, não falei com nenhum de vocês mais, pode olhar para mim. Olha só, essa responsabilidade é por todos aqueles que receberam uma mente transformada. E nós estamos recebendo. Irmãos, você acha que Deus quer ficar dispensando palavra atrás de palavra, atrás de palavra, atrás de palavra, para criar sensações em nós? Para que a gente venha aqui e diga: uau, pastora Poliana arrebentou, pastor Alexson arrebentou, pastor João arrebentou. Não tem a ver com isso, tem a ver com aquilo que Ele quer fazer em nossos dias. E Ele tem uma obra sim, uma construção sim, mas Ele também tem uma reconstrução. E tem muitas vezes que nós estamos inserindo num lugar que já está pronto, e nós esquecemos os lugares que precisam ser reconstruídos. Por favor, pega isso, irmãos. Chegou a hora de nós despertarmos. Deus me trouxe aqui nessa noite para ativar aqueles que estão entrando e saindo sem conseguir desempenhar o que Ele tem para fazer na sua vida. Chega, acabou as férias, irmãos. Chega de férias, amém? Nós estamos numa cidade litorânea, a gente vive num lugar banhado de praias, mas acabou as férias espiritual. É hora, é momento de sermos eficazes naquilo que Jesus está fazendo. E no tempo de reconstruir, nós vamos precisar de uma postura muito precisa. Neemias tomou um posicionamento, Igor. E nesse posicionamento, ele recebeu da parte do Senhor um foco. Porque quando estamos reconstruindo, nós precisamos de foco. Toda construção exige foco. Toda construção exige foco. Na construção não dá para você manusear as ferramentas que Deus tem te dado, sem focar naquilo que está na sua frente para fazer. Quem já construiu aqui sabe que se na construção você perder a sua linha de pensamento, a construção ela se retarda por muito tempo. Ela fica atrasada, sem sentido. Mas se você for igual formiguinha, eu vou trazer a linguagem bem para perto. Você compra um saco de cimento toda semana, não vai faltar cimento para bater uma massa. E aí quando acaba a fase do cimento, vem a fase da massa corrida. Se você compra uma massa corrida toda semana, você vai olhar para ela e vai falar: esse negócio tem que ir para a parede. Numa reconstrução, Deus vai fazer com que as nossas mãos estejam hábeis e habilitadas, irmãos, habilitadas para manusear as ferramentas que Ele quer nos dar. Deixa eu dizer algo aqui pelo Espírito. Tem muitas ferramentas que Deus quer nos dar em um tempo de reconstrução, mas nós estamos rejeitando, porque não nos posicionamos para reconstruir. Meu irmão, não faltou ferramenta para Neemias reconstruir, não faltou, e quem proveu foi o próprio Deus. Deixa eu perguntar para você, querido e querida, que está aqui nessa noite:
O propósito da reconstrução é criar um lugar seguro, é tirar aqueles que estão sofrendo de humilhação e vulnerabilidade. Ei, e pode ser que tenha muita gente até na sua casa assim, ou do seu lado assim, e nós precisamos nos responsabilizar nessa construção, apanhar as ferramentas que Deus tem nos dado, e deixar que as nossas mãos sejam adestradas para aquilo que Deus tem a fazer. Não dá mais para ficar com o biquinho, não dá mais para ficar torcendo o rosto, não dá mais para dizer: o pastor João não me liga, o pastor João não me visita, o pastor não tem a ver com o pastor João, tem a ver com aqueles que estão sendo libertos dos seus cativeiros, mas ainda permanecem vulneráveis, tem a ver com aqueles que estão sendo livres, mas ainda não foram alcançados por um lugar seguro, um ambiente de desenvolvimento que eu e você precisamos construir. Reino de Deus sem construtores não é reino de Deus. Neemias estava lá dentro, Caetano, servindo o rei, mas dentro do reino, ele olhou para aqueles que ainda não estavam. Não, eu preciso falar sobre isso. Eu preciso dizer sobre isso. Porque tem gente que está sendo oprimida mesmo achando que já está livre. Eu não sei se eu consigo desenvolver isso com você aqui, mas tem muita gente que acha que saiu do cativeiro, mas ainda está sendo humilhado e oprimido, enquanto muitos de nós estamos no reino. Ei, se é bom para nós, é bom para eles. Se serve para nós, serve para eles. Tem um espaço para eles. O reino de Deus, ele é um reino que tem espaço para todo aquele que tem a sua mente renovada, uma postura correta diante do Senhor. Neemias tomou essa postura, recebeu mãos hábeis. Neemias foi diligente, irmãos. Quando Deus impactou o coração dele e colocou dentro dele que chegou a hora de reconstruir, Neemias foi diligente. Diligência naquilo que nós estamos fazendo é necessário nesses dias, cara. Ser diligente é entender que a gente não pode parar. As coisas vão acontecer para nós pararmos, mas nós não podemos parar. Diligência é algo que corrobora dois atributos: é perseverança e inteligência ao mesmo tempo. É nós temos uma mentalidade correta e perseverante, continuar caminhando quando tudo quer que nós paremos. Ou você acha que é só você que desanima, irmão? Eu não gosto de pedir para você olhar para quem está do teu lado, mas se você olhar, tem muita gente que é feita igual a você. Tem carne, tem osso, tem cabelo, tem olho, tem tudo, irmãos. Tem quase 300 pessoas aqui igualzinho você. Você não é o único. O que muda um do outro? A diligência, o desejo de perseverar, o desejo de ver a obra pronta, o desejo de ver os irmãos seguros, as pessoas em um lugar correto, da forma correta, da maneira correta, vivendo aquilo que Deus determinou desde a eternidade. Se isso não mexe com você, eu não sei o que vai mexer. É a hora. E tem mais. Além dos cativos ao cativeiros, eles dizem que eles precisavam reconstruir. Além de trazer segurança aos vulneráveis e aos humilhados, eles dizem que eles precisavam reconstruir os muros de Jerusalém. E qual é o significado desse lugar que está sendo reconstruído? Eu sou curioso assim. Domingo eu tenho que simplificar a mensagem, mas eu sou muito curioso. Quando eu leio, espera aí. Se a reconstrução tinha dois alvos, as pessoas e a cidade de Jerusalém, o que significa Jerusalém? Jerusalém é uma cidade icônica, irmãos, e vai ser por muito tempo ainda. Se você não ouviu falar sobre Jerusalém, se prepara, porque vai ouvir muito ainda. Agora, entre tantos significados que Jerusalém tem,
tanto bíblicos como literais. Jerusalém é um nome composto, todo nome hebraico, ele geralmente é feito de 2 ou até 3 outros nomes, ou palavras. E Jerusalém significa Yeru, que significa temor a Deus. E Shalem significa perfeito. Entre tantos significados. E sabe que eu vejo o que vai ser necessário nesse período de construção e reconstrução? O resgate dentro dos construtores de um perfeito temor a Deus. Preciso repetir isso. Nesse tempo de reconstruir e reparar brechas, o que é requerido de nós é o entendimento daquilo que nós estamos reconstruindo. E o lugar onde nós estamos reconstruindo, que veda a vulnerabilidade e a insegurança, ele tem um significado. Entre eles está o perfeito temor a Deus. Sabe por que muitas brechas são abertas? Pela ausência do temor a Deus. Preciso repetir isso. Sabe por que muitas vezes os muros foram derrubados e as portas foram quebradas, queimadas? Pela falta do temor a Deus. Leia Neemias. O povo se voltou aos seus próprios prazeres, à sua própria vontade. Por isso que a cidade foi assolada. Os seus muros derrubados e as suas portas queimadas. E o que Deus quer fazer conosco para reconstruir esse lugar, Ele quer que nós entendamos que nós estamos reconstruindo um ambiente do perfeito temor a Deus. A pior coisa que pode acontecer na vida de um homem é achar que ele é dono de si mesmo, do seu próprio futuro, do seu próprio destino e da sua própria vontade. Esse é um passo para a destruição plena de qualquer homem ou mulher. A ausência do temor. Porque quando falta temor, falta sabedoria. E sem sabedoria nos tornamos tolos. Vou repetir. Quando falta temor, falta sabedoria, e sem sabedoria nos tornamos como tolos. Olha o que diz as Escrituras, Salmo 111:10, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, bom entendimento tem todos os que cumprem os seus mandamentos, o seu louvor permanece para sempre. Provérbios 1:7, icônico, todos sabem desse aqui, o temor do Senhor é o princípio de toda a sabedoria, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Provérbios 14:27, o temor do Senhor é a fonte de vida e afasta o homem das armadilhas de morte. Em um tempo de reconstrução profética, vamos fazer isso para que as pessoas não sejam mais humilhadas, não sejam mais envergonhadas, mas vamos fazer isso também para que o perfeito temor a Deus seja restaurado. Pensa nisso. Acabou o temor, acaba-se tudo. A pior coisa que pode sim acontecer na vida de um homem, como aconteceu com o povo, é Deus entregar esse homem aos seus próprios prazeres. O pior julgamento de Deus não é a condenação eterna, é Deus deixar você fazer o que você quer aqui. Preciso repetir, irmãos, foi a palavra que Deus me deu. Eu sou fiel à medida da dispensação desse mistério.
o pior julgamento de Deus é Ele entregar a você aquilo que você quer fazer. Porque a sua vontade só vai levar a caminhos que vão fazer você ou eu, qualquer um de nós, a batermos cabeça e a sofrermos. Mas a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Então estamos reconstruindo. E o que estamos reconstruindo? Um lugar, um ambiente, onde o temor a Deus vai ser pleno, perfeito. Eu quero acelerar por conta da ceia, e por causa de você também. Jerusalém é uma cidade conhecida pelo som, pelo seu som. O som de Jerusalém ecoava sobre a terra, o som festivo, os sons de romanagem, que eram os salmos de peregrinação de Davi. Quando Davi saía peregrinando com o povo, o salmo conhecido, o Salmo 133, né? Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como o óleo que escorre na cabeça pela barba e a barba de Arão. Ali é o lugar onde o Senhor ordena a sua bênção. Aquele salmo não foi escrito em um lugar de adoração. Aquele salmo, ele foi escrito enquanto eles peregrinavam de volta para Jerusalém. Porque o reino sul, Judá e Samaria agora, eles se haviam se unido novamente. Davi agora havia se tornado rei sobre todo Israel, e Davi disse: agora vamos todos nos congregar em um só lugar de novo. Então eles cantavam, e por onde eles passavam, ouvia-se o som daquela cidade, daquele povo. Por onde eles passavam, eles eram conhecidos por aquele som. E quando a gente fala de Jerusalém, eu poderia falar muitas coisas, mas para esse tempo, para nós, para essa cidade, para aquilo que Jesus está fazendo, além do temor, Deus quer ser conhecido pelo som que ecoa do seio dessa cidade. Ah, que pena, irmãos. Que pena que você talvez não tenha compreendido isso na íntegra. Deus quer ser conhecido, irmãos, pelo som que ecoa do seio dessa cidade. Eu estou assistindo uma série de Netflix, pastor também assiste série. Na verdade eu terminei hoje. Chama, eu não sei como é que chama em português, eu não assisto nada em português. Meat Eaters, não sei como é que vai estar traduzido, é uma versão, né? Carnívoros, comedores de carne, alguma coisa assim, carnívoros, E essa série é uma série de expedição de caça. É bobo, irmão, só mostra terra, montanha e bicho, é o que eu gosto de ver. Por que você está falando disso, pastor? Porque nessa série, a estratégia mais eficaz de uma caça é você emitir o som. Quando você emite o som, não vou tentar fazer aqui, né? Vai, é assim, vai lá para você ver. Esse é o som do ram. Como é que chama ram? Não sei também não. E aí, de repente, eles fazem o som do macho. Esse aqui é o som do macho, porque o macho vem brigar pelo território. Toda vez que você emite o som, estando no território de um macho, ele vem brigar. E quando o macho começa a sair sacudindo, aí eles batem nas folhas, para parecer que o macho tem outro macho ali, e aí eles fazem o som da fêmea. O som da fêmea eu não sei como fazer. Macho alfa. Ah, pega essa aí, macho. Macho alfa, não consigo fazer o som da fêmea. Nem estava no script. Olha só, presta atenção. Por que isso é importante? Porque se o som que ecoa do seio da cidade for restaurado, as pessoas de perto e de longe virão ver o que está acontecendo nela.
Pensa nisso com carinho. Cara, nossa reconstrução não tem a ver com aparência. Não tem a ver. Ninguém quer se passar por bonitinho aqui nessa igreja. Ninguém, irmão, por mais que vocês são lindos. A nossa ideia é cumprir o propósito determinado por Deus e não cumprir aquilo que todo mundo quer fazer. Irmãos, o que todo mundo quer fazer já está sendo feito, mas o que Deus quer fazer, poucos estão fazendo. Anota isso aí, que isso aí é bom. Anota, o que todo mundo quer fazer já está sendo feito, irmão. Já tem um monte de gente fazendo a mesma coisa, mas agora o que Deus quer fazer, poucas pessoas estão fazendo, Igor. E isso às vezes não vem com aparência de formosura, isso às vezes não vem com muita eloquência ou elegância, mas isso vem com um som celestial, com o som dos céus. E quando o som do céu ecoa, quando o som do céu ecoa, os de perto e os de longe vem saber o que está acontecendo. Hoje a gente tem uma nova iorquina aqui na igreja. A segunda. Você acredita, Cláudia, que já veio uma moça aqui de Nova York, nativa? A Cláudia nasceu no Brooklyn. Nem todo mundo é perfeito, né? Nasceu no Brooklyn. E ela falava só inglês. Aí não deu. A Cláudia pelo menos fala português. Quando o som do céu é emitido, as pessoas vêm de perto e de longe, irmãos. Pensa nisso com carinho. Essa não é uma mensagem para você ficar aplaudindo, porque não fala que você vai vencer, vai fazer, não. Mas isso fala que nós vamos vencer. Isso fala que nós vamos estar seguros. E isso fala que Jesus vai estar sendo glorificado. E é isso que interessa. É isso que interessa. Hoje faltou alguns muito jovens por causa do Enem, mas todo domingo a gente tem aqui 10, 15 jovens que nem são daqui. E eles não vêm, irmãos, por causa de modinha, eles vêm para o culto, eles vêm adorar, ouvir a palavra e receber a oração. O som que ecoa de dentro de Jerusalém precisa ser restaurado. E como nós vamos restaurar esse som? Vamos ser prático. Vamos ser prático, irmão. Revelação você tem um monte, não tem? Vou revelar para você aqui agora. Como é que você precisa restaurar esse som? Num tempo de reconstrução, a primeira postura que se deve ter para restaurar isso é a postura que Neemias teve. A Bíblia diz assim, Neemias 1:4: e sucedeu que ouvindo eu, Neemias falando, estas palavras, eu me assentei e eu chorei, cara. Não, eu vou falar algo aqui. Vou falar. É para nós. Os visitantes ficam à vontade, é para nós. Ei. A gente às vezes critica tanto as coisas que acontecem, em vez de a gente sentar e tomar uma atitude, uma postura de restauração. Eu não gosto de saudosismo. Mas quantas pessoas, Guacira, fala, poxa, Deus já não cura mais instantaneamente, como se Deus tivesse mudado. Deus não cura mais instantaneamente. Mas ninguém vê essa pessoa chorando. Porque é fácil tecer. Era fácil para Ananias dizer que os muros estavam rachados, que as portas estavam queimadas. Difícil foi para um homem parar, sentar e chorar por dias e dizer, eu vou lá reconstruir esse negócio. Eu não vou esperar ninguém fazer, não. É eu que vou fazer, eu vou começar a chorar por isso. Você quer restaurar aquilo? Irmãos, por favor, entenda isso.
Muitas das coisas que a gente vive numa dinâmica interna na nossa casa se resolveria se muitos de nós parássemos para chorar diante do Senhor. Muitos de nós a se lamentar, dizer: Deus, é lágrimas com propósito, não é desespero, é lágrima com propósito. Jejuar, orar, canalizar a nossa vida, a nossa condição, para aquele que pode mudar tudo. Tem coisa que não é na força do nosso braço, tem coisa que o pastor não pode fazer por você, tem coisa que o seu irmão não pode fazer por você. Tem algumas coisas que ninguém pode fazer por você. Eu repito, tem algumas coisas que ninguém pode fazer por você. Ninguém, cara. Em um tempo de reconstrução, de reparos, de reforma, de restauração de algumas coisas, só você pode chorar diante do Senhor. Eu falo para crentes agora: por favor, vamos parar de saudosismo. Não, na minha época era assim, assim, assado. Cara, Deus não quer fazer algo hoje, não? Ele quer. Sabe o que Ele está esperando? Ele está esperando alguém perceber, ouvir os relatos da atual situação e tomar um posicionamento. Ouvir os relatos da atual situação e tomar um posicionamento, e se posicionar, dizer: cara, não dá mais para mim ver tudo isso e permanecer da mesma forma. Não dá, não dá. Apatia não funciona numa reconstrução. Reconstrução é difícil, irmãos, é bater massa mesmo, é virar concreto mesmo, é pegar a enxada, a foice mesmo. Mas antes de tudo isso, aquele que percebe, primeiro ele vai no lugar que tem recursos inesgotáveis. Aquele que percebe isso, primeiro ele vai para um lugar que tem recursos inesgotáveis, que é o nosso Deus. Antes de procurar o amigo vereador, o amigo influente, o amigo pastor, a gente tem que procurar aquele que está regindo e governando sobre todas as coisas. É dessa forma que Ele vai restaurar o som que sai de você e que vence batalhas. Cara, é muito legal o que acontecia em Jerusalém. Deixa eu ler um texto para você para acabar. Eu já tinha pulado ele, estou voltando, ó. Tá vendo? Assim é volta. Quando nós nos posicionamos dessa forma, Deus passa a restaurar algumas coisas em nós. Alguém já venceu alguma batalha da vida simplesmente adorando a Deus? Simplesmente glorificando. Eu nunca disse para o Júnior isso. Não vou falar não. A gente estava envolvido nessa obra de reconstrução aqui. E o negócio já tinha, esse piso já tinha levado uma grana violenta. Os climatizadores já tinham levado outra grana violenta. E lá estava o pastor Muniz, na beira de uma coluna, raspando a areia, um barro, que era barro ali, uma parte de barro, tirando o barro para rematar os bloquetes.
De repente me veio um sentimento no coração: acabou o dinheiro. Sabe aquele sentimento, Dudu? Você não passa por isso, você é macho. Acabou o dinheiro. Sabe, Ricardo? Você também não passa por isso não, né, Ricardo? Graças a Deus, né? Mateus, você, fica comigo, Mateus, por favor. Me acompanha nessa. Acabou o dinheiro. Veio desse jeito no meu coração, Rodrigo. Você perdeu essa fase, mas Deus vai te dar outras oportunidades. Na hora que eu senti isso no coração, o telefone toca. O Júnior. Tá precisando de alguma coisa? Como é que tá aí? Tô na obra. Tá trabalhando, bro? Eu tava rapando. Tô trabalhando aqui com a espátula. Tá precisando de alguma coisa? Não, tô não. Pastor mente também, né? Tô não é misericórdia não, irmãos, que também seja você fala isso também por fé. Não é misericórdia não. Aquela hora eu não quis dizer que eu estava precisando de alguma coisa. Foi o sentimento que veio do meu coração. Não estou precisando de nada. Não, bro, deixa eu doar alguma coisa para a igreja e tal. Eu podia pedir dinheiro, não podia? Fala a verdade. Quando alguém se oferece para doar alguma coisa, eu quero doar uma porta. Ele falou assim: eu quero doar uma porta grande. Eu falei: porta nada, cala a boca, porta. Cara, estou precisando de uma van, uma Kombi, mas não pedi dinheiro. Quando ele desligou o telefone comigo, eu só adorava, cara. Não pela doação da Kombi, mas por ter vencido a tentação de achar que eu precisava de algo que já não estivesse nas mãos do meu Deus. Tudo que nós precisamos já está nas mãos dele, cara. Já está nas mãos dele. E por vezes tudo que nós precisamos é apenas adorar. Então Josafá levantou-se na assembleia de Judá e de Jerusalém, no templo do Senhor, na frente do pátio novo, e orou: Senhor Deus dos nossos antepassados, não és tu, Deus, que estás nos céus? Tu governas sobre todos os reinos do mundo, força e poder estão em tuas mãos, e ninguém pode opor-te a ti. Josafá prostrou-se rosto em terra, e todo o povo de Judá e Jerusalém, ouça isso, Josafá se prostrou, então todo o povo de Judá e de Jerusalém prostrou-se em adoração perante o Senhor. Então os levitas, descendentes dos coatitas, e os coeritas levantaram-se em louvor ao Senhor, o Deus de Israel, em alta voz, e esse Deus os deu a vitória que eles tanto esperavam. Para e pensa. Existem momentos que tudo que a gente precisa fazer é parar no lugar certo, da forma certa, com as motivações corretas, para viver aquilo que Deus já tem alinhado, sincronizado, determinado para nós, para a nossa vida, para aquilo que a gente vive. Deixa eu dizer para você, existem realidades espirituais, que são realidades, você apenas não acessou, mas elas não deixaram de ser realidades. Eu repito isso com graça no coração. Existem realidades espirituais que elas já são realidades, você apenas não acessou, e realidades é algo real. Vou falar aqui para os homens, que eu já usei o exemplo, vou usar o mesmo exemplo. Quem conhece a Autobahn na Alemanha, um lugar que você pode andar sem limite de velocidade? Você conhece, né, Dudu? Tá para frente, hein, macho? Na Alemanha tem uma rodovia chamada Autobahn, para todos vocês, que não tem limite de velocidade. Se você tiver uma Ferrari lá e ela dá 300, você pode dar 300 lá. Ela existe, ela é real. Agora eu pergunto, quantos de vocês já dirigiram nela lá? Levante a mão, por favor. É real, você só não teve lá. É verdadeiro, existe, muitos estão provando, numa velocidade altíssima, você só não teve lá.
O que eu quero dizer com isso? Tem realidades espirituais para nós, igreja. Fica de pé, por favor. Existem realidades espirituais para nós. Nós só não estivemos lá. A gente só não teve lá ainda, mas nós podemos entrar lá. Depende de nós. Depende de um posicionamento que eu e você podemos tomar.